A Argentina vai deixar de usar o dólar para pagar importações chinesas e vai utilizar o yuan, moeda oficial do regime. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia argentina, Sérgio Massa, num encontro com o embaixador chinês lá em Buenos Aires. O objetivo da nova medida é preservar as reservas internacionais argentinas, além de aumentar o valor de importações e facilitar o comércio entre os dois países. A decisão também vem dias depois do preço do dólar disparar lá no mercado paralelo da Argentina, chegando, sabe a quanto? A 497 pesos no início da semana, equivalente a cerca de R$11. Então, quem chega aqui no Conexão para falar sobre essa mudança nas negociações internacionais é o Marcos de Freitas, professor visitante de Relações Internacionais da Universidade da China, que está lá na Geórgia. Professor, obrigada por nos atender. E eu começo perguntando o seguinte, nas divisas aí do comércio internacional, o dólar ainda ocupa 42% das negociações, 33% no euro, 6% libra, 5% iene, né, moeda japonesa, e só 2% a moeda chinesa. A intenção da China é mudar esse cenário, na sua opinião, professor? Veja, existe aí uma movimentação já há algum tempo por parte do governo chinês de tornar a moeda chinesa mais utilizada nas transações internacionais, justamente pelo fato de que a China é o país que tem relação comercial com maior quantidade de países e territórios. Se eu não me engano, aí chega a 140 países e territórios no momento. Então, o processo que a China tem adotado, diferentemente dos Estados Unidos, que teve ali a Segunda Guerra Mundial e que mais ou menos conseguiu, ao longo dos últimos 70, 80 anos, reinar praticamente sozinho como principal moeda de reserva de valor global, os chineses têm feito uma estratégia próxima a isso, mas de uma maneira diferenciada, porque não gozaram aí do benefício de uma economia mundial que precisou ser reconstruída e que tinha ali nos Estados Unidos a economia principal. Então, esse é um processo gradativo, não significa que o yuan vai querer ser imediatamente o substituto do dólar, até porque a China tem nos Estados Unidos o seu principal parceiro comercial. E, em segundo lugar, e que a gente não pode esquecer, os chineses também são detentores de uma grande parte da dívida norte-americana. Então, para eles não interessa mudar este cenário assim de uma maneira abrupta. Mas eles veem aí com bons olhos esse tipo de situação em que o país começa a negociar com yuans no comércio bilateral com a China e, eventualmente, você vai ver a Argentina aí, que tem um problema recorrente de dólares em razão da situação política instável, passando a negociar até mesmo com outros países, não mais em dólar, mas em yuan. Então, é um processo gradativo que a gente vê que tem aí buscado uma consolidação e que é importante para os chineses, à medida que eles vão consolidando aí a sua presença internacional e a sua relevância cada vez maior no cenário internacional. E é bom para os países que deixam aí de ser reféns unicamente e exclusivamente do dólar, e que até hoje em dia nós sabemos, né, a economia americana corresponde aí a 16% da economia mundial e o dólar tem aí uma participação de 40% quase, o que dá um privilégio exorbitante, muitos diriam, para o dólar norte-americano. Professor Marcos Vinícius, professor, eu queria perguntar o seguinte: a Argentina está com a corda no pescoço. O Fundo Monetário Internacional não quer nem ouvir falar o nome da Argentina, porque eles estão devendo lá uns bilhões de dólares, não pagam. Os investidores internacionais estão apavorados. O dólar lá em Buenos Aires é chamado de dólar azul. O dólar azul é aquele que é vendido no câmbio paralelo. A Kelly até agora há pouquinho falou para a gente que um dólar lá no câmbio paralelo está custando 11 reais. Agora, logicamente que uma aproximação como essa da China vai ser extremamente interessante para a economia da Argentina. Agora eu pergunto, qual é o efeito geopolítico disso? Importante, né, Heródoto? Porque a Argentina é uma economia do G20, né? Não podemos esquecer disso.
E isso é um processo gradativo. Claro, a Argentina é uma economia do G20, uma economia quebrada do G20, não é? E ela enfrenta aí também uma instabilidade relativa a um cenário eleitoral complexo que vai aí, obviamente, representar uma troca de governo. Mas o grande problema argentino, Heródoto, é a instabilidade política que o país atravessa, que não é de hoje, né? A Argentina já foi, a gente não pode esquecer disso, uma das maiores economias mundiais e que, por experimentos políticos equivocados, foi levada a uma situação não de penúria, mas uma situação extremamente difícil no cenário internacional. A Argentina já deu calotes no passado, não podemos esquecer, né, aquele episódio até de um navio escola argentino sendo preso num porto africano, de um país africano, porque a Argentina não estava pagando as suas dívidas. Então, essa história, infelizmente, da Argentina é longa. Agora, ela, ao fazer isso, ela poupa os dólares que tem, inclusive para pagar o próprio Fundo Monetário Internacional, eventualmente, mas também cria este precedente que, para a China, é relevante porque não é uma economia pequena, é uma economia importante, faz parte do G20 e que pode aí também ser o prenúncio de entrada em outros mercados da América do Sul. Exatamente. Agora, analisando a nossa casa, professor, o senhor acha que o Brasil tem na China como principal parceiro comercial, só que seguido, em segundo lugar, está lá os Estados Unidos. Essa estratégia da Argentina pode se repetir aqui também? O Brasil começar a negociar diretamente com a moeda chinesa com os chineses ou não? Não, nós inclusive já fizemos até um acordo nesse sentido, viu, Kelly? A gente está caminhando nessa direção, porque é aquilo que eu falei, não é? Se você tem dois países que transacionam direto com a China é o principal parceiro econômico deles, e esses dois países têm aí uma quantidade grande de yuan, por que eles vão ter de necessariamente recorrer a uma terceira moeda como o dólar para comprar? Não é? Então, fica mais fácil se eles puderem fazer essa transação também em yuan, porque oferece para eles uma outra alternativa. E naquela pergunta anterior que você fez sobre a questão geopolítica, uma das coisas que está acontecendo, viu, Kelly, que é importante da gente reparar, é que uma das grandes movimentações muito inteligentes dos Estados Unidos, no sentido de criar uma dependência global do dólar, foi justamente o fato de o mercado do petróleo ser em dólares. Então, por exemplo, quando você coloca gasolina no seu carro, você necessariamente está forçando o governo brasileiro a ter uma reserva de dólares se for comprar petróleo de outros lugares do mundo, até mesmo comercializado internamente, a gente utiliza como base o dólar norte-americano. Houve algumas tentativas de se distanciar desta ideia do petrodólar, mas nunca se conseguiu. E com a guerra da Ucrânia, você começou a ver aí a Rússia comercializando em dólares, comercializando em yuans, e a gente começou a observar também, neste processo todo, a questão de outros países, né? Aquele acordo que foi feito de paz um acordo de aproximação entre Irã e Arábia Saudita, de alguma forma, nos dá a impressão de que necessariamente os chineses vão querer também, vão conseguir emplacar que estes grandes produtores de petróleo passem a utilizar o yuan. Então, você vai vendo aí o processo de deterioração do dólar internacionalmente falando. E a gente vai acompanhando esse processo. Professor, obrigada, viu, por estar com a gente ao vivo, direto da Geórgia. Até a próxima. Obrigada mais uma vez. Um grande prazer conversar com vocês sempre.